Meus irmãos, minhas irmãs, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Vamos ouvir o que o Senhor tem para nos falar essa noite na sua palavra. Vamos aprender de Deus. João capítulo 1, versículo 35 ao versículo 42. Os irmãos abram no Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 35 ao 42. Vamos meditar nesta porção da Sagrada Escritura nesta noite. Antes da leitura, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor Deus, louvado seja o Teu nome. Nós te rendemos, Senhor, graça e adoração a Ti somente, Pai querido, porque só o Senhor é merecedor de culto. Pai Santo, nós estamos aqui esta noite para também receber, Senhor Deus, da Tua palavra, Pai, e que a Tua palavra venha falar profundamente aos nossos corações. Venha nos conduzir, Senhor Deus, pela verdade, Pai. Que as nossas vidas sejam mudadas e transformadas, Pai, pelo poder que há no Teu Santo Espírito, Senhor. E que a partir desta noite, Pai, a realidade de nossas vidas seja diferente depois da pregação da Tua palavra. Nos impulsiona, Senhor Deus, a sermos adoradores de fato. Nos impulsiona, Senhor, pelo Teu Espírito, para levarmos a Tua palavra adiante para aqueles que ainda estão cegos e estão mortos nos seus pecados. Senhor Deus, que o Teu Espírito faça essa obra poderosa em nossas vidas, Pai. Que venhamos, Senhor, com alegria, sermos proclamadores da Tua palavra. Fala, Senhor Deus, conosco essa noite. Muda a realidade, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Irmãos e amigos que nos escutam essa noite. Às vezes eu fico a me perguntar, olhando para a situação da igreja essa noite, poucos irmãos, sabemos que a quantidade é um pouquinho maior do que essa. Mas às vezes eu fico a me perguntar, por que isso acontece? Por que são tão poucos os crentes? Se a palavra que nós pregamos é a palavra de Deus, é a verdade, sem sombra de dúvidas, é uma palavra cujo ela mesmo diz que é poderosa e que é eficaz e que penetra na alma e que faz separação. E às vezes eu me pergunto, por que tão poucos crentes? Em muitas igrejas, irmãos, existe uma falta de entusiasmo para o evangelismo. Os membros não estão preocupados com isso. Não se preocupam em levar esta palavra que é tão poderosa, salvadora. Por meio dela o Espírito Santo faz a obra da salvação.
A salvação vem pelo ouvir o Evangelho. E eu me pergunto, por que os irmãos não fazem isso? Não têm esse entusiasmo em pregar a palavra para os seus amigos, para aqueles seus vizinhos que estão próximos, para os seus familiares, pai e mãe que não são convertidos? Por quê? Porque falta tanto entusiasmo. Muitos irmãos, na realidade, não têm esse entusiasmo, porque não creem que esta palavra de fato é poderosa e suficiente para mudar a vida do homem. Muitos não creem nisso. E por não crerem nisso, não têm o entusiasmo para levarem a palavra de Deus adiante. É claro que muitos têm preguiça. É claro que muitos não têm tempo, trabalham. Existem muitas desculpas que nós podemos dar para não pregar o Evangelho, para não sairmos da nossa casa e evangelizar e levar a divina semente, a semente da salvação adiante. Ainda outros fazem o evangelismo, pelo menos fizeram um dia, saíram um dia da sua casa e disseram assim, tinham um propósito no coração, oraram antes de sair e disseram: Senhor, hoje nós vamos pregar a Tua palavra poderosa para salvar os pecadores. E foram e evangelizaram, mas não obtiveram resultados, frutos visíveis, almas convertidas. Imediatamente voltaram com as mãos abanando. Então, além dessas duas razões que eu dei, existem muitas outras. Mas de fato, essas são duas razões fortes, meus irmãos, pelo qual muitos não evangelizam e nem têm preocupação em levar a palavra de Deus adiante. Não creem nesta palavra de fato, no poder desta palavra. Ou então estão frustrados, porque evangelizaram e não tiveram nenhum fruto, ninguém se converteu. Eu olho para esse texto de João, que nós lemos, e vejo aqui a eficácia da pregação, irmãos. Eu olho para esse texto do apóstolo João e vejo o poder do Evangelho. E vejo que a pregação é poderosa para salvar. O texto nos diz que havia passado um dia, quando João estava cercado anteriormente, no dia anterior a este, João estava cercado de muitas pessoas. João Batista tinha muitos discípulos, ele batizava ali no Rio Jordão, às margens do Jordão, e ali uma grande multidão de pessoas se preparava, vinha a João para ser batizado, e a partir do batismo era discípulo de João, seguidor de João Batista. E diante dessa grande multidão, quando João avistou Jesus vindo em direção a ele, percebam isso no versículo 29, por favor, capítulo 1. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o restante desse texto não vai dizer que houve conversões. Ninguém se converteu. João anunciou o Evangelho. Ninguém se converteu. Muitas pessoas ouviram João falar: Eis o Cordeiro. Ele viu a Jesus, apontou: olhem ali. Ele, Jesus, é o Cordeiro de Deus. Ele, Jesus, é quem tira o pecado do mundo. Mas ninguém respondeu positivamente. Nenhum coração foi transformado naquele dia. Mas o Evangelho puro, autêntico, verdadeiro foi pregado. Mas a Bíblia diz que, no verso 35, por favor, no dia seguinte, um dia depois, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, aqueles mesmos que estavam com João no dia anterior.
E quando João viu Jesus, o que foi que João disse, irmãos? Eis o Cordeiro de Deus. João repetiu a sua mensagem. Meus irmãos, João mais uma vez olhou para Cristo. Dessa vez Cristo não estava vindo em direção dele. Jesus estava indo para a sua casa. Mas quando João viu Jesus passar, havia 2 dos seus discípulos ali do lado de João Batista. Um dos discípulos era o evangelista João, que escreveu esse livro, e o outro era André, irmão de Pedro. E quando João Batista viu o Senhor Jesus Cristo passando, João diz: olhem para ele, eis o Cordeiro de Deus. A mesma palavra, a mesma pregação, o mesmo testemunho foi dado ali. A primeira vez não houve resultado. A primeira vez, como nós vimos no verso 29, ninguém se converteu. Ninguém abandonou João Batista. Ninguém seguiu a Jesus Cristo. Mas desta vez, com a mesma pregação, com a mesma verdade do Evangelho, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Com a mesma palavra, meus irmãos, Deus operou e transformou corações. A Bíblia diz que 2 pessoas foram transformadas, André e João. E nós olhamos, irmãos, para esta passagem e nós podemos constatar 2 coisas impressionantes. Primeiro é que a pregação é poderosa. Primeiro é que a salvação vem pela pregação da palavra. Ninguém vai ser salvo dos seus pecados de outra maneira. Ninguém vai abandonar o seu pecado, o seu caminho tortuoso, maligno, de trevas, de outra forma, a não ser quando ele é chamado, quando o Evangelho vai até ele, quando ele ouve a mensagem, quando ele ouve o testemunho, aí ele é tocado por Deus. Eu já preguei muitas vezes, irmãos, podem ter certeza disso, em muitos lugares. Já preguei em muitas igrejas, já preguei em outras cidades, já preguei em praças públicas. E eu não sei quantas pessoas se converteram com as minhas pregações. Mas eu nunca desisti de pregar o Evangelho. Nunca desisti. Preguei muitas vezes para essa mulher, Adriana. E ela nunca se converteu. E o Evangelho era o mesmo. A palavra que eu pregava era a palavra da Escritura, da Bíblia. Mas houve um dia em que ela creu, em que ela foi tocada. Houve uma palavra que tocou o coração dela. Às vezes nós queremos ver resultados logo. Nós queremos pregar e queremos ver todo mundo vindo, recebendo a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. É isso realmente que nós queremos. Mas nem sempre é isso que acontece, irmãos. Não depende de nós, não depende do pregador, não depende do nosso querer. Se dependesse do meu querer, essa igreja não cabia mais ninguém. Estava cheia. Esse conjunto José de Almeida já era de Cristo, convertido ao Evangelho. Mas não depende de mim. Não depende dos irmãos. Aliás, a Bíblia diz que não depende de quem quer e nem de quem corre, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. E a Escritura diz: tem Ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem quer. Esse é o nosso Deus, Deus da Bíblia que nós cremos, o Deus que salva pecadores. Quando João apontou para Jesus, irmãos, ele não apontou, a mensagem dele não estava centrada em outra coisa. A mensagem de João não estava centrada na igreja. Olha, procurem uma sinagoga que tenha uma mensagem pura. Procurem
um pastor que tem uma pregação pura. Nós não devemos dizer isso para as pessoas. Nós não pregamos a igreja batista, nós não pregamos a igreja presbiteriana, nós não pregamos a igreja congregacional, nós não pregamos o pastor Billy Graham, nós não pregamos Calvino, nós não pregamos Lutero, nós não pregamos esses homens, nós não apontamos para eles, nós apontamos para o Cordeiro de Deus, como João Batista, nós apontamos para Jesus. Procure Jesus Cristo, essa é a nossa mensagem. Vá até Ele, se arrependa dos seus pecados, pecador. Confesse os seus pecados, meu amigo. Busque o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo. Esta é a mensagem do Evangelho que nós pregamos. Deixe o seu pecado, deixe a sua transgressão e volte para Deus, para Cristo, e Ele o receberá. Essa frustração, irmãos, de pregar e não ter resultados, não cabe para nós, para a igreja. Nós não buscamos resultados, nós não estamos atrás de números. Nós somos crentes em Cristo, que temos um compromisso com Deus, de sermos fiéis, adoradores e proclamadores da sua palavra. A responsabilidade de salvar o homem é do Senhor, de Deus. Mas, irmão, eu não entendo. João Batista pregou a mesma mensagem e estava ali o apóstolo João, antes de ser apóstolo, é claro, João evangelista e André, e eles não se converteram. E no outro dia João pregou a mesma mensagem e eles se converteram. Pois é, irmãos, nós temos que insistir na pregação. Nós temos que pregar esta mensagem. Talvez você tenha pregado o evangelho à sua esposa e ela não aceitou, não acredita, está ainda com os olhos vendados. Há uma cortina negra sobre ela, ela não vê, está encoberta. Mas continue pregando, continue insistindo, mostre que o caminho é Jesus, irmão. Talvez você já tenha ouvido o evangelho algumas vezes, talvez você já tenha sido confrontado por causa dos seus pecados, e a sua resposta tenha sido: não, eu não quero ser crente, eu não quero essa vida. Pois eu insisto com você, meu amigo, minha amiga, eu insisto com você, pecador, que só há esperança em Cristo, só através do Cordeiro de Deus. Esta é a mensagem, este é o caminho, esta é a salvação que você tanto precisa. Cristo Jesus, o Senhor da glória. Há uma coisa, irmãos, que nós não podemos esquecer. O chamado eficaz. Foi o que aconteceu aqui. Muitas vezes, muitos ouvem o evangelho e não creem. Eu dei o exemplo aqui da Adriana. Certamente aconteceu com vocês. Aconteceu comigo. Eu ouvi o evangelho algumas vezes e não acreditei, e não aceitei, e recusei a Jesus Cristo, a salvação tão maravilhosa. Eu não queria ser salvo. Vejam que loucura. O homem pecador, o homem natural. Eu não queria o céu. Eu até dizia que queria, mas não queria de fato, irmãos. Eu queria estar na farra, na orgia, com os meus amigos. Isso era o que eu queria, porque eu estava cego e sem Deus no mundo. Porque eu não conhecia a palavra de Deus, a verdade de Deus. Eu não me rendia a ela. Até o dia em que Deus resolveu agir na minha vida, como Ele agiu na vida de André e de João. Eles também ouviram no dia anterior que Jesus era o Cordeiro de Deus. Eles também ouviram a pregação de João, mas não acreditaram, não seguiram. Mas no outro dia, no dia seguinte, Deus
agiu na vida daqueles dois homens. E eles seguiram a Jesus. Esse é o chamado eficaz, irmãos, operado internamente pelo Espírito Santo em nossos corações. É o Espírito Santo, meus irmãos, quem faz essa grande obra. É o Espírito Santo quem muda o coração, quem transforma o homem. Quando você for evangelizar, meu irmão, não tenha nenhum tipo de pensamento de que você mesmo pode mudar o seu amigo, a sua amiga, o seu familiar. Não pregue como se dependesse de você, porque não depende de você, depende de Deus, depende do Senhor soberano mudar os corações. João Batista pregava com a ênfase. João Batista amava, viveu para isso, foi chamado para isso. E ele pregou profundamente as verdades. Mas até um dia antes, eles não haviam crido. Eles ainda não haviam entendido. Eles ainda estavam com os olhos fechados. Mas no dia seguinte, o Espírito do Senhor abriu os olhos de João, o evangelista, e de André, irmão de Pedro. Não perca a esperança, meu irmão. Continue a pregar, continue a evangelizar. Tenha confiança na palavra de Deus. Tenha confiança que o Evangelho transforma. Que a Bíblia é tão poderosa como ela diz que é. Tenha confiança e não ache que precise de mais alguma coisa para auxiliar a Escritura, porque a Bíblia é suficiente. Você só precisa da mensagem de Deus. Você só precisa do Evangelho e ele está aqui, na Escritura. Pregue para os seus amigos. Fale do amor de Deus. Fale da salvação. Fale da cruz. Fale dos pecados do homem. Fale da natureza pecaminosa do homem, das inclinações do homem, dos desejos malignos do homem. Fale do inferno. Mas fale do céu. Pregue o Evangelho. Confie em Deus. E se não houver resultados, irmãos, não volte com a cabeça baixa. Glorifique a Deus em tudo. Saiba que você cumpriu a sua missão de crente, levando a divina semente, pregando a verdade. Pregue para os seus pais, para os seus irmãos, mas pregue. Pregue para o seu chefe, pregue para os seus amigos da escola, para os seus vizinhos, mas pregue. Testemunhe. Mostre quem é Jesus Cristo. Mostre quem é o homem pecador. Confie na palavra de Deus, meus irmãos. João e André foram levados diretamente a Cristo e foram salvos. A Bíblia diz que eles foram salvos. A Bíblia diz que naquele mesmo instante, irmãos, eles seguiram a Jesus Cristo. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que não é só você ouvir o Evangelho. Não é só você vir para a igreja, você sentar nesse banco. Você que já fez uma pública profissão de fé. Você que já disse que é crente. Entenda, meu irmão, que não é só sentar nesse banquinho. Que não é só você vir todos os domingos para a igreja. Não é só você ouvir a pregação que sai deste púlpito. Não é só você louvar a Deus nos cânticos. Mas a Bíblia diz que André e João seguiram Jesus Cristo. Você tem que seguir, obedecer ao Senhor. A salvação, irmãos, depende de obras, coisa nenhuma. Depende da fé do homem. E se você crê, se você acredita, você vai seguir. Quando João disse para eles, eis o Cordeiro de Deus, eles acreditaram naquela verdade. Eles reconheceram que Jesus era o Cordeiro sacrificado para tirar os pecados. E eles seguiram, foram atrás dele, deixaram João Batista de lado, não numa atitude
de dizer assim, então fica aí que nós vamos para um melhor. Não, o papel de João era esse, era apontar o Messias. Eles disseram, João, quem é o Messias? Quando o Messias aparecer, nos mostra, João. E João diz, é ele. Sigam a ele. E eles seguiram a Cristo. Você precisa, irmão, seguir a Jesus também. Você precisa seguir Jesus Cristo, não só confessando a Jesus com a sua boca, irmãos, mas vivendo um cristianismo autêntico, verdadeiro, se apartando do mal, se apartando do pecado, do adultério, das drogas, se apartando, irmãos, da linguagem obscena, das más companhias, e fique com Cristo, siga o Senhor Jesus. Isto é seguir a Cristo. Domingo eu fiz uma pergunta a vocês e deixei uma reflexão para vocês fazerem. O fruto do Espírito Santo pode ser visto em sua vida? Gálatas capítulo 5, verso 22. Se você fez essa reflexão e se você constatou que não há na sua vida aquelas qualidades ali, se aquele fruto não aparece em sua vida, eu quero dizer, meu amigo, que você não é crente, que você gosta da igreja, que você está vindo para a igreja, que você vem para os cultos, mas eu quero dizer que isso não é suficiente, que se você morrer nesse estado, você está perdido. Eu quero dizer que você precisa seguir a Jesus Cristo, que você precisa ir atrás dele, pegar a cruz e seguir a Jesus, obedecendo a Cristo. Mas se esse fruto foi visto em sua vida, irmão, eu louvo a Deus grandemente, porque você é um dos eleitos dele. Você pertence àquele grande número de crentes em todas as épocas que herdará as mansões celestiais em Cristo. Ainda assim, tem que continuar seguindo a Cristo. Se você sabe que não é crente, se você sabe que eu nunca fiz uma pública profissão de fé, eu nunca nem tinha lido a Bíblia, pois eu quero acordar você agora e quero dizer que você também precisa seguir a este Jesus que salva, que você precisa reconhecer, meu amigo, que é um pecador. Você precisa saber que na sua qualidade de pecador você está perdido, que você tem um grande inimigo, Satanás, e que ele está acusando você diante de Deus e que você não tem advogado. Mas se você confessar a Cristo esta noite como seu Senhor e segui-lo, isto é, confessar a Jesus como Senhor e Salvador, certamente toda condenação já passou da sua vida. E a Bíblia diz que isto é o passar da morte para a vida, é estar com Deus, é ter a plena garantia e certeza da salvação, é saber que nada nesse mundo pode mais levar você ao inferno, é saber que agora existe aquele que foi posto e pregado na cruz do seu lado com você, que não vai te abandonar e que vai estar com você noite e dia. Certamente João e André foram atrás de Cristo e receberam toda a bênção da salvação. Mas eu quero também dizer para vocês, irmãos, que a mensagem é poderosa. E esta mensagem que transforma o homem, que salva o homem, a mensagem de Cristo posto na cruz e morto pelos pecadores, esta mensagem, quando recebida pela fé, ela realmente transforma o coração do homem. Porque nós podemos olhar para o nosso texto, meus irmãos, e podemos ver o que aconteceu com André e com João também. A Bíblia fala claramente o que aconteceu com André. Depois que André foi até a casa onde Jesus Cristo estava morando, e certamente Jesus conversou com aqueles homens. Irmãos, eu queria estar ali,
Sabe, ouvir as palavras do Senhor, olhar nos olhos de Jesus Cristo como André olhava, como o João evangelista olhava, ouvir a doce voz do Senhor, falando das grandezas do céu, falando do sacrifício expiatório. Eu queria estar ali, irmãos, e ter tido a oportunidade de ouvir Jesus Cristo falando audivelmente, assim como vocês estão me ouvindo essa noite. André ouviu, João ouviu, eles ouviram, eles viram o Senhor, eles pegaram em Cristo. E além do testemunho de João, eles certamente também ouviram a pregação pela boca do próprio Senhor Jesus Cristo. Certamente mais edificação sobreveio na vida de cada um deles. Mais graça, mais bênção, mais força, mais coragem. E o que foi que André fez depois de tudo isso? Verso 40. Era André irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. A Bíblia diz que ele, no verso 41, ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Irmãos, depois daquele encontro maravilhoso, depois que os seus corações foram despertados para o Evangelho, para a salvação, depois que o Espírito Santo agiu no coração daqueles homens, a primeira coisa que André fez, irmão, foi sair procurando o seu irmão Pedro. Ele queria também que Pedro ouvisse a mensagem, ele queria que Pedro conhecesse o Messias aguardado em Israel. Ele queria compartilhar, falar de Cristo, do amor de Cristo, dizer: olha Pedro, nós achamos o Messias, tão aguardado, o Redentor, o Salvador de Israel. Ele está aqui, Pedro. Toda a frustração acabou. Ele correu e foi procurar o seu irmão. Apesar dos pesares, irmãos, nós temos que, de fato, olhar para muitos homens que são tocados pelo Espírito Santo e que fazem o que André fez. Saem para evangelizar, saem para proclamar a mensagem de Cristo, o Messias, o Senhor Salvador. Ainda hoje, irmãos, muitos não perderam esta coragem. Vocês ouviram o poder do Evangelho, proclamar esta verdade, saem de Deus. Se todos nós, irmãos, tivéssemos essa disposição e coragem que André teve, que João o evangelista teve, que João Batista, que pregou antes, teve, certamente esses bancos não iam estar vazios, não. Certamente Deus tem eleitos aqui, nesta cidade. Certamente, irmãos, nós não iríamos estar tão negligentes e tão culpados diante de Deus, por causa da nossa falta de coragem e de fé. Não estamos cumprindo a nossa obrigação, não estamos cumprindo o ID de Jesus. Preferimos ficar sentados, preferimos ficar na nossa rede, balançando, ou deitado no sofá, assistindo o programa de TV, na sombra, não é? Que é uma beleza, do que sair para pregar a mensagem de Cristo, o Evangelho Salvador. Temos que ter a atitude de André, irmãos. A Associação Evangelística Billy Graham criou um programa chamado Operação André. Apesar do cunho arminiano de tudo, mas é um ótimo projeto. Eu concordo, eu gosto do projeto. Nós fizemos o projeto aqui há algum tempo atrás.
E o que é o projeto? É você orar por algumas pessoas. É você visitar estas pessoas. É você pregar o evangelho para estas pessoas que você está orando. É você convidar estas pessoas para vir à igreja, ouvir o evangelho. Isso é a Bíblia, irmãos. É isso que nós temos que fazer. Não é os apelos, essas coisas nós vamos descartar. Não é o apelo, venha para Jesus, por favor, não deixe Jesus sofrendo, tenha misericórdia de Jesus, Jesus está aqui, vem. Não é isso. Isso nós não aceitamos. Mas a oração, a pregação, isso é o evangelho. Nisso nós concordamos com a associação do pastor Billy Graham, pastor Batista. E temos que fazer isso. Temos que orar, mas temos que trabalhar. Hoje eu disse isso para o irmão Edilson, quando ele esteve lá em casa. Nós estávamos falando de trabalho secular, um emprego. E eu disse, irmão, ore, peça a Deus. Vamos orar para Deus lhe dar um emprego, mas trabalhe também. Eu citei até Calvino, reformador. Calvino diz, orare et labutare. Orar e trabalhar. Orar para as pessoas se converterem, temos que fazer. Mas temos que trabalhar, como André. Sair atrás. Evangelizar. Deixar o suor escorrer do nosso rosto, irmãos. Cumprir o ID de Cristo. Proclamar as verdades de Deus. Fazíamos tanta coisa. Não tínhamos medo de encarar o sol quente. Não tínhamos medo de encarar as madrugadas, como é quando éramos mortos espiritualmente, quando estávamos nas trevas. Fazíamos tudo isso. Chegávamos em casa na madrugada do dia seguinte. Passávamos o dia todo no sol, jogando bola ou fazendo qualquer outra coisa. E até fazemos ainda muitas coisas assim. Praticamos esportes. Por que não pregar o evangelho? Por que não sair para trabalhar em prol do reino de Deus, de Jesus? Foi isso que André fez, irmãos. André compartilhou Cristo com seu irmão. E o mais importante, irmãos, comece como André, dentro da sua casa, com seu filho, com seu irmão, com sua esposa, com seu marido, com a sua mãe, com seu pai. Aí o ciclo vai se abrindo com seus vizinhos e com o seu bairro, com a sua cidade e por onde você puder ir. Mas fale de Cristo, pregue o evangelho. Eles precisam disso, irmãos. Eles estão mortos nos pecados. Eles estão cegos. A Bíblia descreve o homem sem Cristo como estando cego, como estando morto, como tendo um coração de pedra, como estando de fato amarrado, preso pelo diabo. Eles precisam da luz do Senhor Jesus Cristo. E Cristo nos chamou para isso também, para proclamar a verdade deste evangelho tão maravilhoso, para a salvação de todo aquele que crê. Pregue e confie na palavra. Pregue, seja como André, evangelize, saia, irmãos. Se canse por Deus. Sábado nós estávamos aqui de manhã, não evangelizando, mas trabalhando na obra de Deus, aterrando ali a entrada da igreja, né, para fazermos ali o piso da igreja. Estava eu, o irmão Diego, o irmão Edilson, o irmão Cismai, depois chegou o Júnior, e estávamos ali trabalhando. E de repente o irmão Diego se cortou. Ele disse, olha, irmão Marcos, mostrou o pezinho dele. Me cortei. Aí eu disse, irmãos, graças a Deus, são as marcas do evangelho. Mas é isso, irmãos. Se for preciso suar, se for preciso ter sede, se cansar na evangelização, faça.
são as marcas do Evangelho. Tem gente aqui que está muito branquinho, está precisando até de um bronzeado. Saia para pregar o Evangelho. Você certamente estará fazendo a sua missão como crente. Certamente estará fazendo a obra de Deus. Faça como André fez aqui nesta passagem. Começou pela sua casa. Primeiro, Pedro. O que André fez? Ele procurou, ele foi atrás. Ele correu, ele buscou. Verso 41 diz isso. E quando André encontrou a Pedro, irmãos, o que André fez? Qual foi a mensagem de André? Pedro, nós achamos o Salvador de Israel. Esta mensagem que você tem que levar aí para fora. Diga, meu amigo, meu vizinho, João, Maria, José, sei lá quem é a pessoa que você vai evangelizar, mas diga, meu amigo, aqui está o Salvador. Renda-se a Ele, confesse os seus pecados diante dEle. André disse, Pedro, nós achamos o Messias, Pedro. Irmãos, o Messias é uma palavra hebraica e significa o ungido de Deus. No grego é Christos, que significa também ungido. E este ungido, este Messias, é que foi descrito pelos profetas. Os profetas disseram a Israel, Deus há de mandar o Messias, o seu ungido. Ele virá e salvará o seu povo dos seus pecados. Ele virá e libertará Israel da sua escravidão e do seu cativeiro. Todos os profetas falaram do Messias. Eis que haverá de chegar o grande dia do Senhor. Moisés falou dele. Então havia uma esperança em Israel, naquela nação, a esperança messiânica. Eles aguardavam o Messias. Pois quando André soube que ali estava o Messias, quando André se encontrou com Jesus Cristo, André foi até Pedro e disse, Pedro, acabou a espera. Pedro, nós achamos Ele, nós encontramos a Jesus Cristo, Pedro. Ele é o Messias que nós aguardávamos. Esta é a mensagem, irmãos. Diga, meu amigo pecador, olha a sua situação, olha os seus pecados, mostre na Bíblia. E diga, mas a sua espera acabou. Eu estou agora lhe apresentando a Jesus de Nazaré. Jesus o Salvador. E espere em Deus. Espere o Senhor fazer a boa obra. Espere que o Senhor agirá. Se o seu amigo disser, não, muito obrigado, eu não quero esse Messias. Eu não quero esse Jesus que você oferece. Agradeço, mas eu não quero. Insista com ele. Não, você não está entendendo. Se você não entendeu o que eu disse, eu estou lhe mostrando aqui a Jesus. Fale do inferno, olha o que é. Veja a amargura, veja o sofrimento, veja a angústia disso aqui. Mas Jesus vai te salvar disso, meu amigo. Jesus é a salvação, é a liberdade disso aqui. E se ele disser, não, mas eu não quero ainda assim. Muito obrigado. Volte para sua casa. Mas volte cantando louvores a Deus. Porque o Evangelho foi pregado. E a palavra de Deus não volta vazia. E na outra oportunidade, você vai voltar e vai falar com esse mesmo amigo. E dizer, eu quero falar com você de Jesus mais uma vez. Eu quero mostrar outra coisa sobre Jesus Cristo que você não sabe ainda. E continue evangelizando. Insista na mensagem, irmãos. Seja um evangelista. Não se canse do Evangelho. Não se canse de anunciar este Jesus tão maravilhoso, tão benfeitor. Jesus que veio, irmãos, fazer a grande obra para salvar o homem. Que deu a sua própria vida em favor dos pecadores. Não se canse de falar dele. Nem tenha vergonha de falar de Cristo. Ele é o seu Senhor.
e Salvador. Insista com seus pais, insista com os amigos, evangelize. Você nunca vai ser frustrado se pregar o Evangelho. Mas eu garanto uma coisa para você, irmão. Se você não pregar, você vai ser sempre alguém frustrado. Porque nunca tentou. Porque nunca cumpriu a ordem de Cristo. Mas se você é cumpridor do Evangelho, mesmo que não haja conversão, mesmo que não haja visivelmente resultados, mas você certamente saberá que pregou a verdade de Deus. E como Paulo, você estará limpo do sangue dele, daquele que ouviu o Evangelho da sua boca. Achamos o Messias, foi o que André falou. Irmãos, eu gostaria de aplicar esta palavra esta noite para vocês da seguinte forma. Eu tenho 3 coisas para falar para vocês e quero que vocês gravem isso. Primeiro, pregue o Evangelho. Somente o Evangelho. Não adorne o Evangelho com outras coisas. Pregue este livro, esta mensagem, a Bíblia. Tudo que tiver aqui, irmãos, fale. Paulo diz, é o poder de Deus. Segundo, evangelize. Saia da sua casa. Confie que Deus pode agir em você e por você. Confie que Deus pode ter levantado você para uma grande obra. Confie que você pode ser um grande instrumento de Deus para salvar muitos pecadores, centenas de pecadores. No ministério do pastor Charles Spurgeon, da Inglaterra, lá em Londres, século XIX também, falecido pastor batista, mais de 13.000 almas se renderam aos pés de Jesus pela pregação daquele servo de Deus. Ele foi um instrumento de Deus, irmãos. Você também pode ser. Pode ser que Deus tenha escolhido você, vaso de barro, caco de barro, para salvar homens e mulheres através de você, usando você. Quem sabe aqui não há pastores, homens que foram chamados por Deus pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, desde a eternidade, e que um dia sentirão de fato esse chamado aflorando. Talvez Deus tenha uma grande obra na vida de você, meu irmão Cismai, de você, Edilson, de você, Diego, de cada um de vocês, das mulheres. Quem sabe vocês não foram chamadas para promover também um grande avivamento? Quem sabe vocês não vão ser grande instrumento de Deus? Irmãos, Deus age de muitas maneiras, irmãos, que nós nem entendemos às vezes, mas Deus age. Por isso pense nessas 2 coisas. Pregue toda a Bíblia, mas pregue mesmo, evangelize mesmo, crendo que Deus agirá por seu intermédio. Pregue com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos orar. Grande Deus, Altíssimo, Senhor soberano, Deus, em Tuas mãos está todo o poder. Nós nos rendemos, Senhor Deus, à Tua palavra. Nós entendemos, Senhor, que este é o meio que o Senhor determinou salvar os pecadores, a loucura da pregação. E nós queremos, Deus, esta noite, Pai, mais uma vez, confessar os nossos pecados, porque, Senhor, nós temos negligenciado pregar o Teu Evangelho.
Nós temos nos acomodado dentro desta igreja, Senhor, e não temos sido um canal propagador da salvação, da verdade que aqui está, aonde quer que nós nos encontremos. Deus nos dá coragem, Pai. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo nos anime, Senhor, para a Tua obra. Que Teu Espírito Santo, Deus, nos desperte, Pai, e nos fortaleça para pregarmos toda a Tua palavra, toda a verdade do Senhor. Deus, fala aos corações destes jovens, Senhor, que aqui estão. Que eles não tenham a sua vida em primeiro lugar, Senhor, senão o cumprir a Tua vontade, Senhor, senão o pregar a Tua palavra, Senhor Deus. Desperta, Pai, em cada mulher que aqui está, em cada homem, em cada senhor, o desejo ardente de ser como André, o Teu servo, que está, Senhor Deus, a glória com o Senhor nesse momento. Que cada um de nós, Senhor Deus, tenha esse desejo ardente de proclamar este evangelho da salvação, de falar deste Senhor Jesus que salva o homem dos pecados. Eu também, Senhor, também quero suplicar, Senhor, ao Senhor, que essa noite o Teu Espírito Santo, Pai, esteja agindo poderosamente no coração daqueles que ainda não confessaram a Jesus como Salvador pessoal. Meu Deus, que Teu Espírito, Pai, Espírito Santo, que muda o homem, que transforma o coração, que abre os olhos do cego, que este mesmo Espírito, Senhor, esteja fazendo a obra neste instante, Senhor, salvando pecadores esta noite, trabalhando naqueles que ouviram esta mensagem, naqueles que ouviram, Senhor Deus, a Tua palavra. Ó Deus, tudo isso, Senhor, nós te pedimos para a Tua própria glória, Senhor, não para a minha exaltação, Senhor, porque eu sei que eu não sou nada. Eu sei, Senhor Deus, que eu não passo de barro e pó, mas o Teu Espírito, Senhor, é quem é poderoso. A Tua palavra, Senhor, é quem é a verdade. É por meio dela que o Senhor agirá. É por meio desta verdade, Senhor, que Tu transforma o homem pecador. Não importa a boca que a proclame, o Senhor vai agir. Deus, tenha misericórdia, Pai, esta noite e venha salvar almas. Transforme o coração deste povo, Senhor. Aos que são crentes, Pai, continue edificando e avivando, Senhor. Senhor, Tu podes despertar esta igreja, Senhor. Só o Senhor, Pai, por meio do Teu Espírito Santo e poderoso, pode despertar o coração desta igreja, deste povo, para proclamar a Tua verdade incansavelmente, alegremente. Deus, nós Te damos a honra e a glória, Senhor. Nós reconhecemos o sacrifício de Jesus Cristo. Nós reconhecemos que Ele é o Cordeiro que foi morto em nosso lugar. Nós reconhecemos que a Sua morte é preciosíssima para nós, Senhor. Que o sangue que escorreu na cruz, Senhor Deus, foi para mim e para os meus irmãos que aqui se encontram. Meu Deus, eu Te louvo, Pai, por tão grande sacrifício, por tão grande obra. Mas eu Te peço, Pai, que o Senhor abra a porta do céu um pouquinho mais para nós, Senhor, para nós desfrutarmos maior alegria em sermos crentes, ó Deus, para nós desfrutarmos um amor maior, Senhor Deus, uma comunhão maior com o Senhor, em santidade, Senhor Deus, vivendo dignamente como servos e não como imorais. Deus, a Ti seja a honra e a glória, o poder e toda qualidade superior seja Tua, Senhor Deus. Essa é a nossa oração, Pai. E se algum pecador, Deus, essa noite foi tocado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, continue, Senhor, a impulsioná-lo a esta igreja, a este evangelho. Continue, Deus, trazendo para que a palavra possa ser
implantada em seu coração e que ele seja edificado dia após dia pela tua palavra que é poderosa. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.